Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange os municípios de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. No programa de hoje, nós estamos recebendo o advogado Anderson Polverel, que é o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da 12ª subseção. Anderson, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite e a oportunidade que a 12ª nos deu. Anderson, você está coordenando uma comissão de direitos humanos. Ainda existe muita resistência à atuação dessa comissão? A Comissão de Direitos Humanos, normalmente, ela é mal vista por uma grande parcela da sociedade, por não compreender a amplitude que ela tem, principalmente na defesa dos direitos civis. Ela teve, nas outras gestões, uma forte atuação junto ao sistema carcerário, que também levou a essa má impressão. Mas a Comissão de Direitos Humanos ela é muito mais abrangente do que isso. Obviamente, aqueles que estão sob o jugo do Estado tendem a sofrer mais recorrentemente violações aos seus direitos. E a Comissão de Direitos Humanos, por ser defensora disso, deve atuar nesse sentido. E acaba tendo essa má impressão. Olha, mas assim, o reconhecimento dos direitos humanos, ele impede que alguém seja punido, que alguém cumpra a pena? Como é que é isso? Essa também é uma questão que comumente a sociedade confunde. A Comissão de Direitos Humanos defende os direitos das pessoas, os direitos naturais de qualquer ser humano, o direito à vida, o direito à sua existência, o direito ao seu lazer, à saúde, à educação. Esses direitos são inerentes a qualquer ser humano, independente dele ter cometido um crime ou não. Quer dizer, a questão do sistema carcerário é apenas uma pauta, né? É um dos aspectos que a comissão acaba atuando, é isso, né? Sim. Aquele cidadão que cometeu um crime e foi condenado a uma pena, ele está cumprindo aquela punição que a lei determinou pelo fato que ele cometeu. Nem por isso ele tem que ter suprimido alguns direitos básicos inerentes a qualquer ser humano. Ele não pode ser tratado com violência, nem ser torturado. A pena que ele está sofrendo já é a privação da sua liberdade. Não precisa ele ter suprimido seus direitos básicos, como a saúde, ser maltratado, ser colocado em situações, às vezes, que nós nem vemos em outros países que nem sequer têm a democracia como regra. Já tem pesquisas que mostram, né, Anderson, que um sistema carcerário violento, ele se volta contra a própria sociedade, não é isso? Essa pessoa colocada em condições subhumanas, a toda sorte de agressões, ele vai reproduzir isso para a sociedade. Tende a ficar mais violento, né? Muito mais, ele tende a sair pior do que ele entrou. Por quê? Se você realmente entra num sistema para cumprir uma pena, na qual é lhe negado todo qualquer tipo de sorte de requisitos básicos, a sua saúde, ele é maltratado, ele não tem uma oportunidade, pela segunda vez, de se ressocializar, de ter uma oportunidade de aprender alguma coisa, obviamente essa pessoa vai sair pior para a sociedade. A sociedade já o negou uma oportunidade antes de dar um emprego, de ele ter uma vida maior, e quando ele comete o crime, obviamente tem que pagar por isso, ele mais uma vez é punido no sentido que o Estado também não investe, no sentido de trazê-lo melhor para a sociedade. Uma coisa que eu tenho sempre visto, né, desde que eu iniciei a gestão, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço. Em todas as inspeções que a gente fizemos no sistema carcerário, eu pergunto a eles se eles querem trabalhar. 99% dos presos dizem que querem trabalhar. Então isso é uma outra visão equivocada que a sociedade tem do sistema carcerário. Obviamente, aqueles que participam de organizações criminosas, que realmente têm uma periculosidade maior, esses realmente não poderá não ser sensível realmente a um projeto maior. Mas nem por isso a grande massa carcerária não, como eu poderia dizer, ele não está sujeito realmente a fazer parte dessa guerra que existe. A ideia de ressocialização para ele não recusa essa ideia. Não, a questão do trabalho, eu até conversando com alguns diretores, cada unidade penitenciária tem em média 100 vagas de emprego. A população carcerária em cada unidade, a mais pequena, é de 1.900 presos.
Então, no universo de 1.900 empresas, você tem 100 vagas para trabalhar na própria unidade, é muito pouco. Bom, você falou aí de uma conversa com o diretor, né? Há também um outro equívoco de que a Comissão de Direitos Humanos seria adversária das autoridades públicas responsáveis pela segurança, né? Você tem buscado diálogo? Como é que está sendo essa relação? Desde que eu assumi essa comissão, uma das pautas que nós colocamos, junto inclusive à presidência da OAB, era de reestreitar relações com as entidades representativas da sociedade civil e do poder público. Aquele que está sobre a administração dessas pessoas tem que ser o primeiro a enxergar que não é um modo de agir com violência ou restrição de direitos que vai atingir o objetivo que ele pretende, que é devolver essas pessoas melhores para a sociedade. E neste processo, nós voltamos a ter relações com várias instituições que, num passado recente, nós tivemos alguns estreitamentos, divergências, inclusive ideológicas. A própria Defensoria Pública, uma entidade também representativa da sociedade civil, na verdade, advogados públicos, nós, advogados particulares, houve um estranhamento recente. E recentemente, inclusive, nós atuamos juntos na inspeção em várias unidades, demonstrando que, na verdade, nós objetivamos um objetivo comum, o bem da sociedade. A relação com a polícia, Anderson? A relação com a polícia também tem sido amistosa. Logo que eu assumi, nós tivemos por cautela, nos reunimos com todas as entidades representativas da sociedade civil e do poder público. Visitamos o coronel da Polícia Militar para expor a ele nossos objetivos e, inclusive, oferecer ajuda. A OAB e a Comissão de Direitos Humanos não está aqui em nenhum momento para ser adversária de ninguém. Nós, em conjunto, poderemos trabalhar juntos para que atingimos um bem, porque a polícia também quer uma melhora nos índices de segurança da sociedade, que diminua a criminalidade, e a gente tem que, junto, dar essa estrutura, inclusive pensar soluções para que o próprio policial consiga ser capacitado para fazer o seu papel, que é defender a sociedade. Olha, só queria que você comentasse a respeito da parceria da comissão junto à Fundação Casa. A Fundação Casa também foi uma entidade que, durante um passado também muito tortuoso, teve muita atuação da Comissão de Direitos Humanos. Graças a Deus, houve uma mudança de gerenciamento na Fundação Casa que propiciou uma redução da agenda da Comissão de Direitos Humanos para com ela. O diretor passou a agir do problema acontecer. Em visita à OAB, nós conversamos e estabelecemos um protocolo. Toda vez que ele tomar ciência que algum menor na sua unidade estivesse preso por mais tempo que a lei assim o define, ele comunica através de ofício à OAB e ao próprio juiz, à autoridade que está com aquele interno. Com essa informação, a gente nos dirigimos à autoridade, seja policial ou judiciária, para resolver a questão. Mas o importante dessa ação antecipatória, proativa, já na maioria das vezes quando nós chegamos para fazer essa inspeção, a solução já está dada. O juiz, por sua livre e espontânea vontade, já soluciona a questão, ou colocando o interno em liberdade, ou realmente acelerando o processo para que ele realmente ou seja condenado ou seja absolvido. De forma que nos últimos anos ou nos últimos meses não temos tido jovens permanecendo mais tempo que a lei define. Você acha que a Fundação Casa hoje foi um avanço em relação à antiga FEBEM? Eu acredito que sim. Houve inclusive é neste ponto que é importante essa mudança administrativa. Houve uma mudança de pensamento na administração da Fundação Casa. Parou-se com aquela, principalmente aqui na nossa região, com aquela postura agressiva com os internos. Houve uma mudança e automaticamente houve uma redução das rebeliões, dos maus tratos. Eu assumi já faz um ano a Comissão de Direitos Humanos e não tive nenhuma queixa e nenhuma denúncia com relação aos internos da Fundação Casa. Isso demonstra que não é agindo com violência que a gente vai conseguir reduzir os índices de criminalidade. Ô Anderson, a nossa cidade está para receber, né, mais uma unidade da Fundação Casa. E aí tem pessoas que se posicionam contrários a isso porque alegam que isso iria aumentar o índice de criminalidade na nossa cidade. Eu queria saber a tua opinião a respeito.
houve notícias da intenção do Estado de instalar essa unidade. A nossa região, já por natureza, já tem uma série de unidades prisionais, sejam de regime fechado, seja de internação de menores. Não há nada de estudos científicos nesse sentido que indica que a instalação vai aumentar o índice de criminalidade ou de atrito entre as instituições e os seus internos. Não existe uma relação entre a cidade receber uma unidade prisional e aumento de violência, não é isso? Não há estudos nesse sentido. O que há, na verdade, é uma imagem ruim. Nenhum político, nenhum administrador público quer receber uma unidade prisional. Isso tem realmente um aspecto negativo junto à população civil. Mas com relação ao sistema, não há nada de concreto, de pesquisas científicas nesse sentido, que indica que a instalação automaticamente aumente os índices de violência. Há uma ressalva a se fazer realmente. O Estado, quando ele pensa em instalar uma unidade, seja ela prisional, de regime fechado, como de internação, ou qualquer outra unidade de segregação de liberdade, normalmente ele não pensa na estrutura básica que essas unidades necessitam. Desde o funcionalismo público para atender essas pessoas internamente, médicos, enfermeiros, próprios pedagogos que dão aula e tudo mais, o Estado não pensa. Também não pensa na questão da saúde pública, porque esses internos terão que ser atendidos pelo sistema de saúde da cidade. Então, a crítica que nós comumente fazemos é que o Estado ele só pensa na questão da física da unidade, a construção física dela. Ele não pensa em toda a estruturação civil que é necessário junto com essa unidade. Então, vai se fazer a unidade, tem que pensar em todos esses outros reflexos. Muito bom. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos hoje com o Dr. Anderson Poverel falando de direitos humanos. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb, hoje falando de direitos humanos com o advogado Anderson Poverel. Outra polêmica que a sua comissão se envolveu esse ano foi a defesa do morador de rua, né? O morador de rua ele tem o direito de ir, vir, permanecer. Como é que foi essa questão? A sociedade comumente confunde. Ele acredita que aqueles que estão excluídos socialmente não é sujeito de direito, nem tem direitos, assim como ele, um cidadão de bem. As pessoas, sejam elas quais forem, ou de qualquer camada social, gozam dos mesmos direitos. E bateu as portas da OAB e da Comissão de Direitos Humanos realmente um morador de rua que estava lá, por incrível que pareça, e que as pessoas até não têm conhecimento disso, ele tinha curso superior, porque muita gente não sabe o que leva uma pessoa a virar um morador de rua. Nem sempre é a questão intelectual da pessoa. Vários estudos nesse sentido, ninguém consegue inclusive chegar a uma conclusão teórica, talvez espiritual para isso, mas ele era uma pessoa formada, letrada, por assim dizer, e realmente morava de rua, então ele tinha consciência dos seus direitos. Ele estava aqui na nossa cidade, um policial militar passou a persegui-lo e dizer que ele não podia, da onde ele teria vindo, ele era egresso de uma outra cidade, ele disse que ele não poderia ficar na nossa cidade de Ribeirão Preto, que ele teria que retornar. Ele procurou a OAB, nós prontamente identificamos o policial e representamos junto à Corregedoria da Polícia Militar para que tomasse as medidas necessárias contra a postura do policial que o estava constrangendo. Não tive notícias de novas intercorrências. Significa assim que a atuação também da instituição, com relação à instituição polícia, com relação aos seus membros, também foi correta e coibiu a atuação errônea do policial. Nessa questão de moradores de rua, né, nós estamos tendo um aumento muito grande de pessoas que estão na rua por causa do uso de crack. E o ano passado nós tivemos também uma discussão muito ampla, porque algumas políticas públicas elas estão propondo a internação compulsória. E eu sei que a tua comissão participou desse debate, gostaria de saber a tua opinião a respeito dessa questão, da opinião. A internação compulsória é bastante complexa. Também envolve uma interação de vários organismos do Estado.
Na nossa cidade, a nossa prefeita, quando tomou conhecimento disso, não teve a intenção realmente de implantar isso na nossa cidade. Não teve a intenção por uma questão muito simples, econômica. Embora a gente participou de várias reuniões com as entidades, Ribeirão Preto tem várias entidades da sociedade civil que estão capacitadas a prestar o serviço. Só que as exigências burocráticas do Estado exigem de tal sorte requisitos, inclusive, até documentais, que essas entidades não conseguem. E o próprio poder público não facilita. Um dos meus questionamentos junto ao poder público municipal à época era que criasse uma força-tarefa de membros da instituição para que capacitassem essas entidades para que ela pudesse prestar o serviço para a população. E não tive nenhuma resposta nesse sentido. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, tomando o conhecimento do projeto, não somos contrários a priori. Um indivíduo, numa situação extrema, ele precisa, na verdade, que alguém tome conta dele próprio. Precisa de contenção. Né? Precisa de uma contenção. Aquilo que o pai ou a mãe, no momento, não o fez, vai se relegar realmente ao Estado. O Estado, não só o Estado, a administração pública, como o Estado juiz, que é aquele que é atribuído para fazer essa internação. Você assinou, junto com o presidente da OAB de Ribeirão Preto, a Defensoria Pública e o Ministério Público, uma ação civil pública que diz respeito ao Centro de Detenção Provisória aqui de Serra Azul. Eu gostaria que você contasse essa história para a gente desde o início e como desembocou nessa ação. Essa ação conjunta é fruto já desse trabalho de um ano, de um estreitamento, de uma nova postura junto às entidades. Demonstramos para esses outros membros de instituições importantes que defendem a sociedade civil que poderíamos trabalhar em conjunto. Nossa missão maior é a defesa da cidadania daqueles indivíduos que compõem a sociedade. Não havia motivos para que nós não pudéssemos trabalhar em conjunto. Fruto desse trabalho, nos reunimos e, como houve uma denúncia tanto para nós, como para a Defensoria, como para o Ministério Público... Fala dessa denúncia para a gente. Os presos dessas unidades, os familiares, mandaram cartas tanto para a Comissão de Direitos Humanos da OAB, como para a Defensoria Pública, relatando os maus tratos que sofriam naquela unidade prisional. Nos reunimos, a Comissão de Direitos Humanos entrou em contato com a Defensoria Pública, que por sua vez entrou em contato com o Ministério Público, e resolvemos fazer uma inspeção surpresa na unidade do CDP de Serra Azul. Sem marcar, o próprio Ministério Público solicitou a gravidade dos fatos ali noticiados, solicitou também a presença da vigilância sanitária, porque havia denúncias de que a alimentação constantemente vinha estragada. E isso gerava também problemas de saúde, que também, por sua vez, não tinham os próprios médicos para tratar desses problemas gerados. Então era uma cadeia, uma sucessão de erros e procedimentos e omissões do Estado que estavam, na verdade, não só onerando a sociedade, porque isso há um custo para o Estado, como também penalizando aquele que está lá para, na verdade, mudar a sua posição, pagar aquilo que fez, mas voltar melhor para a sociedade. E qual foi o resultado da inspeção? A inspeção, nós deparamos com uma situação calamitosa. A cozinha era aterrorizante, essa é a palavra. De todo tipo de sujeira, desde o mau acondicionamento dos alimentos, não observando as normas básicas de conservação dos alimentos, numa unidade que faz alimentação para quase 2.000 presos, aquilo era uma cadeia de sucessão de erros. Higiene, não se pode dizer nem que tinha higiene naquela unidade. Todas as verificações feitas pela vigilância sanitária deram negativas. A alimentação, a verdura, na época que estavam sendo servindo, estava quase a 20 graus acima do recomendável. Quer dizer, já estava em deterioração. Então não é possível que essa situação se permanecesse. As vasilhas que levavam a alimentação para os presos, todas sujas, quebradas, contaminando na próprio manuseio, no transporte das unidades que já são, a sua limpeza já é deficitária, um processo contínuo de contaminação, que obviamente aquela pessoa ingerindo esses alimentos sofrerão, obviamente, com essa má gestão
da alimentação. E como surgiu a ideia de vocês fazerem essa ação em conjunto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública? Já te pergunto, qual é o objetivo dessa ação, né? Primeiramente, nós nos reunimos e vimos que nós podíamos somar forças. Nós juntos poderíamos fazer melhor para a sociedade. Esse foi o intuito de trabalhar em conjunto. E essa realmente é a lição maior que nós tivemos dessa atuação conjunta. 3 instituições que, por natureza, pelo seu histórico e pela sua importância, sempre defenderam, até isoladamente, a sociedade civil, conjuntamente seriam, obviamente, mais fortes. O objetivo da ação é obrigar o Estado a fornecer realmente essa unidades de saúde, os médicos, os enfermeiros, os remédios que não haviam na unidade. É um absurdo. Uma unidade com 1.900 presos, 2.000 presos, não tem remédio para tratar as coisas mais básicas que um ser humano é acometido. Então essa ação visa realmente condenar o Estado, mas condená-lo naquilo que lhe é mais caro. E nessa questão da alimentação, o que a ação vai? A ação também visa essa readequação e essa submissão às normas sanitárias. Não é possível manter-se a situação como está. Então, é uma ação para obrigar o Estado a realmente sanar esses problemas. E digo mais, no nosso ver, quando conversei com o diretor na inspeção, perdia-se uma oportunidade de capacitar o próprio preso. Imagine você se nesta cozinha tivesse uma capacitação para o preso, porque era o preso que faz essa comida, não é terceirizado. Então, por que não capacitar o preso para ele ter uma atividade profissional? Ele entender como é que ele deve manusear os alimentos, ensiná-lo as regras sanitárias. Amanhã esse preso sairá com uma profissão aqui no mundo lá fora. Então, perde-se inclusive oportunidades dentro do próprio sistema. Bom, provavelmente essa ação vai ser objeto de crítica, né? Mas não é efeito da sentença penal que um condenado coma comida estragada, não é isso? Isso realmente é condená-lo 2 vezes. Realmente ele está lá para pagar pelo que fez, mas não para ser o bode expiatório da sociedade. Nós produzimos essas pessoas e nós temos o dever de tratá-los para que nos voltem melhores, porque senão nós mesmos seremos os próprios penalizados. E entre a inspeção que vocês fizeram e a propositura dessa ação agora, já houve alguma mudança ou continuou do mesmo jeito? Houve mudança sim. O diretor, por ocasião, nós identificamos que tinha pessoas com graves doenças, inclusive soropositivos que não tinham qualquer tipo de medicamento. Logo após essa nossa inspeção, a Defensoria Pública, junto com o Ministério Público, fizeram um pedido de liberdade para essa pessoa e foi concedido pela Justiça diante da situação totalmente calamitosa que estava ocorrendo naquela unidade. Então, houve um prospecto de melhora, mas a melhora somente virá com a condenação do Estado pela omissão de cumprir o seu papel. E tem pedido de liminar nessa ação? Tem pedido de liminar, nós estamos aguardando a deliberação do juízo lá da comarca de Cravinhos, e se realmente ele não for sensível, recorreremos, porque entendemos que é um fato que não pode ficar sem resposta. Outra questão relativa aos direitos humanos, que nós vamos ter que sempre estar discutindo, é a questão do tratamento aos pacientes psiquiátricos, né? A luta pela humanização desse tratamento parece que realmente vai ter que ser permanente, né? Nós conseguimos sair daqueles depósitos de seres humanos que eram os manicômios, mas nós temos que avançar muito ainda. E como é que a tua comissão está vendo essa questão? Vocês recebem denúncia? Como é que vocês estão enfrentando essa questão delicada também? Essa também é uma questão recorrente na comissão. A sociedade ainda também, sobre esta parcela da sociedade, entende também quase como um não humano, um excluído. E, na verdade, são também seres humanos que estão submetendo a um tratamento em razão de uma patologia. Um tratamento também que deve ser digno, humano. Recentemente, recebemos uma denúncia de uma comarca daqui próxima da nossa região, na qual uma autoridade judiciária estava mantendo, contrário inclusive aos laudos médicos, um adolescente internado lá
E determinando, inclusive, que se o médico responsável... Internado no hospital psiquiátrico. No hospital psiquiátrico. Determinando, inclusive, que se caso o médico desse alta, ele seria punido por desobediência. Uma decisão totalmente absurda. Nós, obviamente, porque não faz parte da nossa competência, comunicamos à OAB local para que tomasse as medidas necessárias para corrigir esse ato equivocado. Também recebemos denúncia também já na nossa regional aqui, do Hospital Santa Teresa, algumas questões sobre o tratamento dados aos internos. Estamos analisando, é um caso complexo que demanda uma análise mais técnicas de profissionais, psiquiatras da área, e em breve nós poderemos noticiar o resultado dessa ação. Anderson, muito obrigado pela tua presença. Queria te desejar boa sorte à frente dessa comissão, que sempre sofre muitas críticas, muita incompreensão. Tá? Te agradeço por participar do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de demonstrar o nosso trabalho e renovar nossos votos para que a sociedade entenda que, na verdade, nós defendemos o direito da pessoa humana. Nada mais do que isso. Muito obrigado. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, com o apoio do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.